Olá, queridos, graça e paz, tudo bom, irmãos? Queridos, hoje nós temos um Tadel muito especial e muito bom estar de volta ministrando. Eu estou há praticamente 15 dias, fora de ministrar. Eu tive, passar para você bem certinho, eu tive na semana retrasada, eu fui na casa do irmão, tirei um tempo de jejum, fiquei 3 dias lá naquela casa, uma delícia, uma bênção, um lugar jejuando, só água, e foi muito, muito poderoso o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E hoje estamos aqui para ministrar esse poderoso Tadel. Então, vocês todos abram aí a Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Não é o texto principal da minha mensagem, que eu não vou conseguir terminar num Tadel só, tá? O Tadel que vem eu vou tentar terminar ela, porque é algo muito forte que Deus está revelando no meu coração já faz algum tempo. Você vai lembrar porque tem a ver com dons, né? Amém? Então vamos ler aqui a parábola dos talentos. A minha Bíblia é na Revista e Atualizada. Lembrando que o contexto de Mateus 24 e 25 é Jesus explicando sobre a volta dele. Sobre não o final dos tempos. Os últimos dias, irmãos, eles começaram a acontecer quando Jesus Cristo ressuscitou. Lá já é os últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias desde aquele tempo. Jesus ressuscitou, veio o Espírito Santo, começaram a viver os últimos dias. Mas nós estamos assim no limiar, ali, se não tiver lá dentro já, das 7 semanas de Daniel. Então, isso está para acontecer muito breve. Então, eu gosto da versão King James, o início do versículo 14 na King James fala assim, digo também. Na versão revista atualizada, ele só coloca um pois, Pois. Na King James, ele fala, eu digo também, que ele está falando aqui das virgens, das 10 virgens, no versículo 13, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Digo também, e aí começa o 14, pois será como um homem, que na versão King James fala assim, um senhor, que ausentando-se do país, chamou os seus servos. Eu preciso ressaltar aqui a questão dos seus servos. Essa mensagem aqui, Jesus está falando uma parábola de talentos. Só que ele está ensinando acerca da volta dele, dos últimos dias, de como será o grande dia da volta de Jesus Cristo. Para resgatar a sua igreja, implantar um reino milenar com ele. Então, ele fala, os seus servos, então são pessoas que já servem ao Senhor, tá bom? E lhes confiou os seus bens. Confiou os seus bens. Essa palavra bens, ela está levando ao sentido de coisas, riquezas particulares que identificam a riqueza de tal homem. Tá bom? Confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então olha aqui que Jesus ele deu esses talentos segundo a capacidade de cada pessoa. De cada um. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Pronto. Segundo a capacidade. Ou seja, cada um deles era capacitado. E essa palavra capacitado aqui já entra numa outra coisa que nós podemos ministrar e é algo muito profundo acerca de meditação e aprofundar, E então partiu, foi. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Aqui tem uma coisa muito interessante do saiu imediatamente, Que para mim está linkado a outra palavra que eu vou ler aqui daqui a pouco. Aqui, peraí. Aqui, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Olha só. Então ele recebeu 5. No que ele recebeu e o Senhor partiu imediatamente, ele saiu negociar. Essa palavra negociar, eu não sei falar grego, tá, irmãos? É ergozomai, coisa assim. Da palavra ergon, que é trabalho, O radical da palavra trabalho. É comprometer-se. Trabalhar para. Ministrar sobre. Então, quando Jesus fala aqui
o que ele está querendo falar é que se comprometeu. A palavra em inglês aqui é trade. Trade. Né? O nosso filho precioso Moisés, aí ele sabe que é trade. Você negocia. Você vende e negocia e obtém lucro. Então é comprometer-se, trabalhar para, ministrar sobre. Trabalhou para, o texto fala, a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, né, o que recebera 2 grandes outros, 2 ganhou outros 2, mas o que recebera, 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Do mesmo modo, ou seja, tão rápido quanto. Mas o que receberá 1, saindo, você vê aqui um gerúndio, né? Uma conjugação de um verbo no gerúndio, ou seja, saindo. Você não sabe quanto tempo ele levou, como que foi a disposição mental, física e algo assim desse saindo, né? Levou um tempo. Abriu uma cova, a palavra é cova, e escondeu o dinheiro do seu senhor. A palavra cova, ou buraco no chão, na expressão original, é a palavra, ela se escreve Gé, mas ela se fala Gai, o G-H-Y. No litoral é terra física, mas no figurativo é arena. Olha isso aqui, irmãos. Arena. A aplicação dessa palavra no contexto que Cristo estava usando, ela tem a seguinte expressão. É um lugar em que vivemos e que opera no espaço e no tempo que Deus usa para nos preparar para a eternidade. Então, o local onde aconteceu essas coisas é um lugar onde Deus nos prepara. O trabalho com os talentos, o trade com os talentos, ele vai exercitar aquilo que Deus quer com que a gente alcance o lugar nele, com ele, de reinarmos com ele. Um modo digno do Senhor. É muito profundo, irmão, isso aqui, né? E continua. Depois de muito tempo... Aqui, peraí, voltou. Então, modo que receberam 2, ganhou outros 2, mas o que receberam 1 saindo, abriu a cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor. 19. Depois de muito tempo, acho muito legal essa questão que Jesus fala assim, de muito tempo, isso ninguém sabe. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Ele foi o que ganhou mais. Tá? Mas o Senhor falou assim, foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Isso não é esse o assunto principal, mas isso já que é um Tadel, é um negócio que dá pra gente falar, posso olhar pra essa câmera aqui? Gostei. Posso? Vai aparecer meu pé descalço assim? Se eu fico do... Não? Não? Olha só, meu irmão, deixa eu falar aqui. Vai ser uma coisa bem interessante. E não sei se talvez aqui em Guaratuba não tenha esses caras. Mas aqui ele ganhou 5, ganhei só 2. Da nossa igreja não tem, né? Mas eu não vejo 2 falando assim, olha, pois é, ó Senhor, eu só multipliquei 2, porque eu só ganhei 2, né? Eu não consigo ver isso. Porque quem deu segundo a capacidade foi o Senhor. Então o dom que Deus te deu, foi Deus que te deu conforme a sua capacidade. Amém? Vamos voltar para cá então. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, muito curto, são 23. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. Você vê que o resultado é o mesmo. Né? A frase do Senhor, tanto por 5, 2, é a mesma. Então, assim, mostra uma sequência, mostra uma integridade de pensamento, mostra uma equidade do caráter de Deus aqui.
Não interessa a quantidade, sim o que foi feito. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, só aqui nesse versículo dá para falar muita coisa, mas eu vou passar, tá? Sabendo, olha isso aqui, sabendo eu, que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Aqui já, nossa. Se tivesse o WhatsApp naquela época, eu acho que aquele emojizinho da cara assim ia ser mandado para esse cara. Receoso, escondi na terra. Escondi no lugar onde o Senhor nos aperfeiçoa. Escondi do território de aperfeiçoamento dos santos. E aí vai. Onde não espalhar o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele ganhou 1. E aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau. E a palavra aqui é negligente. Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ele pergunta: você sabia disso? Já que você me julgou dessa forma, cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Olha o 28, irmão. Ele fala: tirai-lhe. Jesus manda tirar. O Senhor manda tirar. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o a que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Irmão, eu quero comparar esse texto com Mateus 22. Quer ver uma coisa? Mateus 22, versículo 13. É a parábola das bodas, tá? A parábola das bodas. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho e tal. Versículo 13. Então ordenou o rei aos serventes, aquele que não estava com as vestes nupciais: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quantas vezes você já parou nesse versículo e ficou perguntando: como assim? Eu quero ter uma abordagem disso aqui, porque eu quero chegar nos dons que Deus colocou nas nossas vidas. E Deus está insistindo isso com a nossa igreja, insistindo isso. Uma purificação de fé foi feita, está sendo feita. Toda vez que o fogo de Deus arde, queima, ele purifica. E toda vez que é purificado, há um refino. Toda vez que há um refino, há uma purificação, né? Acho que é melhor assim. Agora, o que me chamou a atenção, ele usou em outro, acho que em Mateus 8, ele usou também essa mesma expressão, né, que choro e ranger de dentes. Ele fala: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que ele está falando aqui? De vestes. Mas aqui no Mateus 25, que nós lemos, qual foi a diferença? O que fez a diferença entre o chamado e os escolhidos? Vamos dizer assim, quem são os escolhidos? Ou melhor, todos, né? Todos são chamados. Todos são chamados. O texto fala lá, né? Muitos são os chamados. Poucos os escolhidos. Então nós vemos que muitos são chamados. Por quê? Para quê? Para frutificar, para trabalhar o talento, para multiplicar o talento, para trade o talento, para fazer com que o talento se multiplique, para fazer com que o dom de Deus na tua vida seja multiplicado. Agora, onde que vem a escolha? Será que a gente não... A nossa mentalidade grega, de vez em quando, romana de pensar as coisas, impede nós de pensar da forma que os judeus pensam. E tem o bom e tem o ruim, mas uma forma judaica é que, assim,
é que depende do homem. Toda promessa de Deus, você vai ver que há um se, que há uma... Fugiu a palavra? Me ajudem os universitários. Um porém. Ai, um mais, um se, mas é uma palavra que fugiu da minha cabeça. Daqui a pouco volta. Todas as promessas têm, ou seja, vai depender da atitude do homem. E aqui nós aprendemos a responsabilizar todo mundo, fomos educados e doutrinados nos últimos 20 anos a não nos responsabilizar pela nossa vida e responsabilizar as pessoas. Aqui muitos são chamados, poucos são escolhidos. Agora, qual é o critério da escolha? Fazendo uma abordagem comparativa dos dois textos, o que eu vejo? Aqui, o que fez a escolha foi a atitude de multiplicar os talentos. E a palavra bem é a preciosidade de alguém. Então ele fala que repartiu os seus bens. O Senhor deu o seu Filho por nós, para nos salvar. Pronto, fomos salvos. Agora nós temos um Senhor. Agora nós somos servos de um propósito do eterno. Mas esse Senhor, ele saiu e está voltando. E ele deixou os seus talentos para os traders dele, para multiplicar os seus talentos. Então fomos chamados para isso, salvos. Agora existe aqui a questão dos escolhidos. Abrindo parênteses, existe uma teologia, uma vertente de pensamento teológico que eu acho até legal, que diz, na verdade é uma das que eu mais assim acabo tendendo, que o choro e ranger de dentes não é porque vão para o inferno. Porque a palavra trevas aqui não é inferno, não é Seol. Né? Lançado às trevas, é lançado à ignorância, lançado à vergonha, lançado ao esquecimento. A palavra trevas aqui não é inferno. Então talvez não tenha a ver com salvação, mas tem a ver com o quê? Ui, chorando, por que eu não fiz certo? Ai, que raiva, olha lá. Alguns dizem isso. Né? Tanto que Mateus 8 ele fala assim dos filhos de Israel, né? Que vai ver o ímpio sendo, os gentios sendo salvos e eles sendo jogados nas trevas. Vai ver choro e ranger de dente. Então, aqui é algo muito forte que o Senhor nos ensina. Né? Os escolhidos, então, os que multiplicam os talentos. Os que entendem que o dom do Espírito, segundo a graça de Deus na nossa vida, tem propósito. Não é para te fazer grande, é para tornar Deus grande. Esse é o grande propósito do dom na tua vida. Por isso a importância de sabermos. Mas, como eu falei, não vou terminar esse Tadel num Tadel só, não tem como, tá? Agora, ok, então temos o estabelecimento disso por Jesus. Então Jesus traz o estabelecimento disso, né? Através dessa parábola, que nós precisamos multiplicar isso. Agora, antes de eu continuar, eu quero que você responda uma pergunta. Até se você quiser comentar, pode comentar. Por que em Mateus 7, versículo 6, tá? Depois você abre aí. Eu vou te abrir aqui para falar certinho. Quer ver? Tá aberto aqui minha Bíblia já. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Por que Jesus falou isso? Fala aí. Responde aí. Quando você responde, abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Está marcado aqui? Tá. Efésios capítulo 4, versículo 7. Lembra? Santo Mistério, o Mistério dos Santos? Então esse texto não acabou ainda. É um poço que não para de jorrar água, irmãos. Versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós. Graça foi concedida a cada um. Vamos chamados. Ao chamamento. Segundo a proporção do dom de Cristo. 5, 2, 1. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido? Até as regiões. Deixa eu ver aqui, perdi, caiu um negócio aqui. Até as dimensões. As regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus para encher todas as coisas. Isso aqui, esse versículo é lindo. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, eu ia parar de ler ali, só que o que acontece? O texto continua ligado. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Forte, irmãos. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. O versículo 19 é muito forte, os quais, tendo se tornado insensíveis, a insensibilidade, a apatia espiritual, a ociosidade da operosidade da fé leva a pessoa à insensibilidade. E isso entrega à dissolução para com avidez cometer toda a sorte de impureza. 20. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, olha aqui, irmãos, quanto ao trato passado, se despojeis do velho homem, porque despojar é deixar para trás, abandonar, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem, o você, o eu, sem esse culto racional, sem essa entrega a Cristo, sem amar a mensagem da cruz, é natural que corrompa segundo as concupiscências do engano. Agora, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Uau! Uau! Olha que o dom de Deus ajustado causa na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A minha pergunta, né? Jesus instituiu, e eu quero então, como que se estabelece isso na igreja? Vamos ver como que se dá isso na igreja. Então eu li esse texto. Então, onde é o trade? Onde que é o trabalho? Onde que é o local? Onde nós multiplicamos o nosso dom? Na vida do nosso irmão. No nosso ministério. Onde eu sirvo. Aqui nós temos 2 irmãos multiplicando os seus dons. Exercitando, fazendo trade dos seus dons. O João e o Luan. O Luan podia estar com a esposa dele, com a filha dele, bem de boa em casa. Mas ele está aqui. Colocando um dom que Deus colocou na vida dele. Ainda que não seja o dom ministerial desses 5, mas você pode ir lá em Romanos, irmãos, quer ver uma coisa? Romanos capítulo 12, versículo 6. Tendo, porém, olha só, versículo 6, Romanos 12. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, serviço, dediquemo-nos ao ministério, ao serviço.
Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contrade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. 7 dons aqui em Romanos 12. Está aqui, servindo. Ministério. João está multiplicando o dom. Isso na vida deles é algo muito poderoso que eles estão recebendo de Deus. Então aqui os dois, atrás desse celular aqui, tem um, do lado tem outro. Multiplicando o dom. Quando Jesus voltar, porque eles estão fazendo para Jesus, não é porque eu sou bonito e legal que eles estão, e humilde que eles estão fazendo isso. É por causa de Jesus. É porque eles sabem quem é o Senhor deles. Então onde que eu multiplico isso? Na igreja. Na igreja. Agora, a resposta, né? Por que que fala para não dar pérola aos porcos? Talvez nem tenha muito a ver com essa mensagem aqui, já está quase no fim, tá, irmão? Mas eu gostei da definição que eu estudei. Os ensinamentos sagrados, os preciosos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não compartilhamos com pessoas que resistem ao Evangelho. Tá? Que são hostis ao Evangelho. Calma aí, não se escandalize. Pastor, mas nós temos que pregar aos povos não alcançados. Claro que sim. Claro que isso é todo mundo. Mas você pregou uma vez. 2, o cara aceitou Jesus. E depois, porque se tornou um homem insensível e tornou-se hostil à cruz, tornou-se inimigo da cruz, não compartilhe o seu tesouro com pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Não compartilhe as preciosidades que mudaram a tua vida com pessoas que não valorizam o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Não é por causa de você, é por causa do teu Senhor. Não cabe a nós julgarmos ninguém. Em Mateus 7 nós vemos ali ele falando, não julgue, não julgueis, porque da forma que você julgar, você também será medido. Da forma que medirdes alguém, você também será medido. Então não cabe a nós tirar a trave o cisco do olho de alguém, sendo que pode ter uma trave nos nossos. Porém, eu preciso aprender a discernir. Agora, Deus deu um território para a multiplicação desses dons, desse talento. Deus deu para nós. Então, Jesus, né, instituiu, Paulo fala o objetivo, e Paulo ensina. E aqui, irmãos, começa algo muito profundo que eu não vou conseguir terminar hoje, mas assim, eu já vou trazer para você aqui. Abra aí sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Abre lá, Timóteo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler do 1, irmão, não tem como ler do contexto. Ora, o Espírito... 1 Timóteo, primeira carta de Paulo, seu discípulo Timóteo. Se não me engano aqui, Timóteo estava em Éfeso, pastoreando a igreja em Éfeso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Deixa eu deixar uma coisa aqui, irmão. Deus é só um parênteses, tá? Deus é amor. É amor. Deus é amor. Deus é pai. Deus é pai. Um parente dentro do parente. Por quê? Porque eu ia falar Deus é criador. É criador. Os cientistas agora, depois do Big Bang, eles chegaram a uma conclusão que o Big Bang foi som.
É mole? O universo foi formado por alguma onda sonora que não se tem como explicar. Faça-se luz. Haja luz. Houve luz, né? Então aqui. Se Deus é pai da vida, o diabo só imita? Qualquer coisa que Jesus fala que o diabo é pai. A mentira. Então, meu irmão, se você mente, assim, se você tem problema com a mentira, tá fácil. Confessar as nossas culpas uns aos outros, seja curado. Confessar seus pecados, sejam perdoados. Confesse suas culpas, sejam perdoados. Agora, se você está se tornando um mentiroso, a sua paternidade está um pouco duvidosa, né? Mas vamos continuar aqui. Versículo 3. Falam mentiras que têm contra a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conheceram plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusado. Porque pela palavra de Deus, pela oração é santificado. Por isso que tem que orar, tá, irmão? Você até pode orar pela compra, mas quando você for orar pelo teu prato de comida, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Não é que não é para fazer, tá, irmão? A Bíblia fala que não é mais para fazer exercício físico. É pouco proveitoso. Há um proveito, mas é pouco, né? Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de ter aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos postos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador dos fiéis. Olha o 11. Paulo, instruindo o seu discípulo, ordena, ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não seja negligente para com o dom de Deus que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não negligencie. Não seja negligente. A palavra negligente, irmãos, amaleo. Descuidar, desrespeitar, despreocupado, tido como sem valor. A palavra usada aqui foi amaleo, e ela significa negligente, cuidar, desrespeitar. Ou seja, não te faça descuidadoso, desrespeitoso, despreocupado, desvalorizando o dom de Deus que há em ti. Servo mau e negligente. Paulo está trazendo um princípio do que se faz com o dom de Deus. Não seja negligente. O que caracterizou o negligente? O que separou ele de ser escolhido? Ainda que tenha sido chamado. O negligenciar. O negligenciar. No qual foi concedido primeiro de profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente,
para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti, mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, é muito profundo isso aqui. Não negligencie o dom de Deus. Você, líder nosso que está aqui, você, meu irmão que está assistindo, eu aprendi assim, tá? Pode ser que você entenda um pouco diferente, tenha de uma escola um pouco diferente e tal. Mas, segundo o dom de Deus, eu vejo os dons ministeriais como base do fluir dos outros dons. Apostólico, profético, mestral, evangelístico e pastoral. Esses 5 ministérios, né? Segundo o dom da graça de Deus na vida de cada um. A medida do dom de Deus. Nós precisamos descobrir qual desses 5 é o nosso principal. Sabe, o nosso Tadel lá dos ministérios, do ministério, é só uma por cima, irmãos. Como eu falei, eu não sou o mestre da palavra. Mas eu gosto de me aprofundar na palavra de Deus. Então, procure saber. Por quê? Porque se é um dom, é um dos bens de um Senhor celestial. É um bem celestial. É um dom sobrenatural que está depositado na sua vida. É um dos dons. Eu acho interessante que nós temos um que é uma nossa principal identidade. Nós podemos chamar também de identidade vocacional. Sabia? Talvez se eu falar isso aqui, até os Difflin, acho que vou entender melhor se eu falar vocacional. Né? Qual que é o teu chamado vocacional? É evangelístico. É apostólico, de ser enviado. É o meu. É o de quebrar toco, de chegar num lugar só tem uma floresta. E você começa a abrir um caminho ali. Vai lá no meião, lá e pá, implanta um pilar. Abriu, apostólico. Né? Aí o evangelista vem e começa a abrir aquela clareirona enorme. Aí o pastor vem e começa a montar a igreja. E o profeta está lá, ora, o momento. E o mestre lá ensinando como fazer, como estruturar. É lindo. Um corpo bem ajustado. É lindo. Né? Então, eu tenho muito assim, claro, o meu chamado apostólico. Né? Tá claro na minha vida. Fluindo num dom profético de profecia também, de profeta. Porém, não ofício profético, mas uma vocação. Um fluir em dom de profecia e dom de ministério profético e tal. É mais complicado um pouquinho, assim, quando se fala nessa parte de fluir. Mas a identidade vocacional minha é apostólica. Né? Nós temos outros da nossa equipe ministerial que tem, assim, alguns bem claros, né? Então, Paulo fala, não negligencie. Paulo está ordenando ao seu discípulo. Irmão, nós temos que parar de ler isso aqui como se fossem meninos imaturos e emocionalmente frágeis. Eu comprei um livro chamado assim, Geração de Homens Fracos, quando ser macho não é o suficiente. Por quê? Que pode ser macho, mas é homem fraco. É macho para o gênero macho, não é fêmea. É macho. Mas é fraco. Então, sabe, não, irmão, Paulo está sendo franco. Não te faça negligente. É uma ordem. Timóteo, não faça isso, cara. Irmão que está me assistindo, Deus botou um dom na tua vida. Rogo-vos, não te faça negligente ao dom que Deus colocou na tua vida. Senão você vai fazer, sabe o quê? Você entra num ciclo de depressão horrível, de vida frustrada. Estava compartilhando agora com os nossos discípulos, líderes de rede aqui, que estão aqui conversando alguns detalhes. Eu falei, qual a diferença entre felicidade e realização? Corta para essa aqui. Felicidade, agora corta para aquela. Tô brincando aqui, né, irmão? A felicidade, irmão. Quer ver uma coisa? Feliz. Eu feliz. Uma caixa de mandita. Não tô pedindo, tá? Eu só tô falando. Feliz. Felizíssimo.
Agora vai acabar. Agora a realização. Senta eu, minha esposa, meus 3 filhos, comemos uma pipoca temperadinha com coisa de manteiga, tomamos uma gengibira gelada, assistimos um filme bem gostoso, comemos a mandita, ela acabou. Agora, como que eu fiquei depois disso? Realizado. Felicidade é um momento. A realização é a vida após a vírgula que nós aprendemos, né? É uma vida, vírgula, vida abundante. Vem bem que eu tenho vida, vírgula, e vida abundante. Essa, a realização está aí. Quando você alinha o teu dom, quando vem a revelação do teu dom, isso vai gerar em você, sabe o que? Uma paixão. Sabe aquele negócio, Jesus? Você fica incendiado por Jesus, você não quer saber de mais nada, é Jesus. Vai gerar uma paixão dentro de você. E a paixão gera uma visão. Cara, né, no caso da nossa igreja, de repente o cara consegue canalizar o dom dele na célula. Cara, minha célula vai crescer, eu vou ganhar pessoas, vai multiplicar, vou fazer discípulos, mas eu vou exercitar meu dom aqui, vou estar meu dom ali, vou servir nos ministérios aqui, eu vou ajudar a presidir aqui, eu vou ajudar a dar aqui, os dons começam a fluir, tal missão. A missão, ela te faz você frutificar, compromisso, você frutifica. E essa frutificação traz uma realização, porque o ciclo do dom chegou de volta à tua vida. Quando acontece isso, há uma renovação de dom. A revelação aumenta. A patente angelical sobe. A revelação é mais para o alto e mais profunda. Aqui, esse é um ponto, né? Agora, isso pode acontecer nesse segundo ciclo, como já no primeiro. Vem a revelação do dom e você negligencia. Você negligencia o dom, em vez de gerar paixão, isso que vai gerar apatia. Apatia. Vai te gerar ociosidade. E vai te gerar, sabe o quê? O que é o contrário de realização? Frustração. Depois da frustração, meu irmão, por isso que muitos de nós, às vezes passou 1 ano, 2 anos, está super empolgado. E agora parece que está tão cansado, está apático, parece que as coisas não fazem mais sentido. Por quê? Porque desprezou o dom. A culpa é do meu líder, a culpa é do meu pastor, a culpa é do meu discipulador. Paulo para Timóteo, não despreze o dom de Deus que há em ti. Responsabilizou Timóteo. E eu estou aqui falando essa equipe preciosa de líderes. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Pastor, então eu vou abrir outra igreja. Não tem necessidade disso. Nós somos uma igreja muito completa. E podemos sim fluir nos 5 ministérios com liberdade. Mais para frente nós vamos saber. Agora, para ir para o fim, que senão eu me empolguei. É um texto que está muito revelado no meu coração, então eu vou longe. Eu acho legal que acontece algumas situações com Timóteo. 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1. Aquela série de mensagens, os 3 conselhos de Paulo. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 1. Vou começar aqui do 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Deixa eu me arrumar aqui. Ao meu filho, Timóteo. Graça, misericórdia e paz da paz de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice,
e estou certo de que também habita em ti. Que tremendo, irmãos, que tremendo isso aqui. Só um pouquinho que eu me enrosquei aqui. Olha só. Versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto. Sabe o que é a admoestação, irmão? É a pegada mesmo. A admoestação é a arrochada. Peraí que eu tô me embolando com esse meu microfone aqui, irmão, só um pouquinho. Aí, agora vai ficar no lugar certo. A admoestação está dentro da profecia. Exortar, admoestar, encorajar. Lembra disso? Então, por esta razão. Qual razão? Por saber quem você é. Por saber quem você é. Paulo está conversando com o filho dele. Filho, vem aqui. Sabe? Filho, olha aqui para mim, cara. Filho que eu gerei na fé. Filho que quando ouviu o que Deus fez lá esqueci, não é Mispa, esqueci o nome do lugar agora. Esmirna e Derbe. Acho que é isso. Derbe eu sei que é. Você viu o que aconteceu. Por isso você veio. Eu circuncidei você. Você é meu filho. Olha, eu sei da fé que você tem. Eu sei quem você é. Eu sei que você pode muito mais do que isso. Porque eu sei a tua origem, eu sei de onde você veio, eu sei que eu passei com você, eu sei as dificuldades que nós enfrentamos juntos, eu sei quantas vezes foi difícil sobreviver a apedrejamentos, mas você é meu filho na fé. Por isso, por esta razão, por te conhecer, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Uau! Uau, irmão! Isso aqui é muito profundo. Por isso eu te admoesto. Cara, porque sabe, admoestar não é assim, olha, com muito amor e carinho, fala, ei! Ei! Me ajude! Nós temos essa expressão, me ajude, né? Me ajude. Me ajude! O João tá morando aqui em casa, ele sabe, eu tô... Me ajude, cara! Reavive o dom de Deus que há em ti. Pela imposição das minhas mãos. Olha, não é do presbitério mais não. É aquele dom reconhecido pela sua liderança, pelo seu pastor. Pela pessoa que está do teu lado. Não é mais só do presbitério, é para aquele cara que está ali, ó. Cara, não foi só o presbitério, não. Foi que eu coloquei a mão sobre a sua cabeça. Eu digo isso. O qual há em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha o 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uau! Sabe que a palavra reavive? Quando Paulo falou assim, ei, se liga, cara. Se liga. Reavive. Ele falou, ei, anatsoporeo. Olha só. Ei, anatsoporeo. Significa abane o fogo. Assopre a brasa. Reacenda a chama. Às vezes nós estamos pedindo para o Espírito Santo mais fogo, mais fogo, mais fogo. Eu já dei o que você precisa. Você precisa agora abanar. Soprar. O versículo 8 dá um entendimento. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Porque ele devia estar sofrendo, Timóteo. Ele era jovem aqui ainda, devia ser seus 30 e poucos anos. Né? Quem é você, cara? Teu pai está preso, cara. Seu discipulador, seu pastor foi preso, cara. Olha, quem é você, Timóteo? Um piá, pançudo. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos! E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É muito forte, irmão. É muito forte. O mundo quer roubar de você. As circunstâncias querem tirar de você. Sabe o que o mundo está querendo fazer com você? O que os olhos de Ló enxergaram. Não, cara! Você não é Marta, você é Maria. Não, cara, você não é Ló. Você é a descendência de Abraão. É quem tem a promessa, é você. Nós, parafraseando, ei, não se covarde, meu filho. Não se amedronte. Pois o Espírito Santo que lhe foi dado é o que lhe dá amor, poder e domínio próprio. Irmão querido, eu te admoesto, reavive o dom de Deus. Reavive o dom de Deus. Eu falo como profeta sobre a sua vida. Reavive o dom de Deus. Pastor, eu fiquei naquela roda lá, pastor, eu acho que eu estou aqui, simples. Aqui fala alguém que sabe do que está falando, porque viveu isso. Se arrependa. Não culpe ninguém. Não caia na besteira de culpar alguém. Faça isso. Porque da medida que você julgar, você será julgado. Então assim, responsabilize-se. Fala, meu Deus, pai, eu não sabia. Eu na ignorância, eu passei batido. Peça perdão, ore e fala assim, Espírito Santo, me ensina. Arreme o tempo agora. Que eu vou falar uma coisa pra você. Corta pra essa aqui. Vou falar uma coisa pra você. Que essa aqui é mais pertinho, né? Aquela é mais pertinho. Então volta pra essa aqui. Vou falar uma coisa pra você. Jesus está voltando. Os dons que Deus te deu, Ele vai prestar conta. Tem um outro texto que fala assim, o que lhe é dado lhe será cobrado. E aquilo que lhe é confiado, muito mais lhe será pedido. Ele confiou os seus bens. Confiou os seus bens. Lhe será pedido de volta. E a frutificação lhe será muito mais pedido. Querido, eu não quero te convencer por medo. Não. Porque o Espírito do Senhor não é de medo. Então as circunstâncias podem te apertar, as coisas podem acontecer, o desânimo, as vozes da mentira, dos enganadores. Irmão, isso vai acontecer. E outra, irmão, só vai piorar. Fica ligado aí, só vai piorar. Não vai amenizar, não. É daqui para pior. Agora, Joel, e acontecerá depois. O Espírito derramado sobre toda a carne, na minha leve com aqui tá aqueles que sentiram, mas a pressão aperta quando eles decidem levantar e soprar e exercitar e fazer o trade. Irmãos, reavive, anatsoporel, assopra, acenda o fogo, reacenda, ressuscite, acenda novamente, ressuscita esse dom que está dentro de você.
Em o nome de Jesus, a minha oração é: Pai, me capacita, me ensina, porque o maior, entra na semana que vem, o maior privilégio que um líder pode ter é entender que ele é gestor de dons e talentos. Simples assim. É garantir que aquele discípulo que está sob os cuidados dele é discípulo de Jesus. Lembrando que nós não conseguimos fazer discípulos de quem não é discípulo de Jesus. É impossível. É impossível. É daí para baixo. Tipo, é multidão, é seguidor, é a Malequita, Jebuseu. Esses caras iam até chegar no cão e no porco que nós vemos ali embaixo. Mas ali, discípulo de Jesus, esse consegue discipular. Esse você escancara os seus tesouros, abre suas pérolas e se come na mesa com você. Lembrando que você também é discípulo. Todo líder é um discípulo. Todo pastor é ovelha. Em nenhum momento Deus tira a característica de ovelha dos que o seguem. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre você. Espírito de amor, de poder, de moderação ou domínio próprio. Não espírito de covardia, de medo. Portanto, eu te admoesto. Reavive o dom. Anatsoporeio. 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 O dom de Deus que está na tua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu uno a minha fé à fé dos meus irmãos. Sim, Pai, eu amo essa mensagem de cruz. E essa mensagem eu vou proclamar, Senhor. Ainda que eu tenha que realmente, como Paulo falou a Timóteo, sofrer as aflições. Sofrer as aflições. Que não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque os meus olhos estão na eternidade, não estão aqui. Estão lá. Eu creio, por isso eu falo. Pai, uno agora a minha fé e a desse meu irmão que está assistindo a esse Tadel online aqui, Senhor. Primeiro eu quero declarar que nós confiamos no Senhor. Que nada sai da tua soberania. Nada foge da sua soberania. Nós entendemos, Pai, que o Senhor é soberano e nada foge do seu controle. Então as circunstâncias podem ser difíceis, mas isso não vai nos amedrontar. Porque o Espírito do Senhor em nós é um Espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Pai, nós não vamos negligenciar o dom. Mas para isso eu te peço, Espírito Santo, vem sobre a nossa igreja, vem sobre a nossa vida e revela. Abre o nosso entendimento. Ensina-nos, Pai, a sabedoria espiritual desses princípios, que para nós parece tão difícil, mas para o Senhor é tão simples. Mostra, Pai. Isso não vai mudar muita coisa na nossa forma, mas vai nos tornar eficientes no Senhor, para poder frutificar nos outros dons que o Espírito Santo nos deu, para que a frutificação do Teu Espírito em nós seja aquilo que glorifica o Teu nome, Jesus. Eu oro e te peço, Pai, sobre a vida do meu irmão que está assistindo agora, sobre a minha vida, manifesta esse dom. Traz o nosso entendimento, para que nós possamos, no exercício da fé, na operosidade da fé, encontrar nossa identidade vocacional dentro da nossa igreja, dentro do corpo de Cristo, como igreja de Jesus numa cidade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradecemos para a glória de Deus, Pai. Amém.